legal, gente? Eu sou o professor Carbone do Instituto Em Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Muito bem, então, gente, continuando aí com vocês, né? O seu curso do Enem, falando ainda das competências de ciências da natureza, competência 5. Competência 5 tem um tópico lá que é química do cotidiano. Química no cotidiano. Química no cotidiano, bom, dá pra gente falar de bastante coisa aí. Nós vamos colocar aqui, ó, claro, algumas curiosidades, né? Curiosidades, claro, de interesse do Enem, interesse do vestibular também, por que não, né? Então, tudo isso baseado tanto em reações químicas como em fenômenos químico-físicos, ok? Então, a primeira coisa aí que nós vamos falar é algo que no dia a dia, né? Não sei se você já reparou, mas no dia a dia está presente aí no seu dia a dia, no café da manhã, no almoço, por exemplo, principalmente aquela hora em que você vai tomar algum líquido, né? Alguma coisa onde você precisa dissolver açúcar, pozinhos, né? Chás, etc. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, vamos falar da solubilidade versus temperatura. Bom, primeiro explicando aí para você, né? O que é essa tal de solubilidade? O que é essa senhora chamada solubilidade, né? A solubilidade é uma quantidade que eu consigo dissolver de um determinado soluto, soluto, você lembra o que é soluto? Eu lembro o que é soluto. Soluto é aquela parte que está dissolvida nas soluções, né? Dissolvida no solvente, geralmente o solvente é a água, né? Então, a solubilidade é o que? É um máximo que eu posso colocar de um determinado soluto, né? Em um determinado solvente, ok? Normalmente esse solvente é a água, né? Não só no vestibular, mas até e mais ainda no nosso dia a dia, né? Sucos, cafés, chás, né? Utilizam a água aí como solvente. Muito bem. Então essa solubilidade é um limite dessa quantidade de soluto que eu posso dissolver nesse solvente. Esse limite depende de algumas, vamos dizer assim, de alguns parâmetros, né? De alguns parâmetros. Um desses parâmetros, gente, é a temperatura. Tudo bem? A temperatura. Tranquilo? Então a solubilidade depende da temperatura, gente. Como que a gente observa isso no dia a dia, no cotidiano, né? Café. Você gosta de café? Eu não fico sem café. Beleza? Se você gosta de café, você já reparou isso, né? É mais fácil colocar açúcar e dissolver o açúcar se o café estiver quente ou se ele estiver frio. Claro que se ele estiver quente, né? O chá, né? Aquelas folhinhas do chá, seja ele em saquinho, seja ele aquele chá mate, pode ser o mate, né, do chimarrão, né? Aí do chimarrão, né, guri? Né, guria? Né? Então pode ser a erva mate, né? O chá mate comum que a gente compra no supermercado, chazinhos de saquinhos, né? Pó de café, gelatina, açúcar, até o miojo, até aquele temperinho que vem no miojo, sabe? Naquele copinho lá de macarrãozinho, você tá falando aí a marca, né? Você tá pensando, né? Tranquilo? Até aquilo lá, você normalmente dissolve esses solutos, né? Porque comida industrializada, né? Tem muito sal. Sal é um soluto. Normalmente você dissolve como? Não consta que ninguém faça macarrão instantâneo em água fria, né? Você faz em água quente. Café, chá, o chimarrão, a gelatina. Você vai usar água quente. Por quê, gente? Porque em geral, aí entra a química, né? Esse é um tópico de químico-física, né? Ou fisicoquímica, alguns falam fisicoquímica, químico-física, né? É um tópico importante da químico-física. Que é o quê? Para solutos sólidos, né?
A solubilidade em geral, ela aumenta se você faz o quê? Se a temperatura também aumenta. Se a temperatura aumentar, né, a solubilidade aumenta também, né? Então, se o solvente está aquecido, né, diga aí a água, né, você consegue dissolver melhor o sal, o açúcar no café, no suco, né, a gelatina, o pozinho lá do macarrão que você vai fazer, né? Tem aquele pozinho lá que você põe de tempero, né? Vai dissolver melhor a quente, né? Existem algumas exceções dentro da química, mas aí já fugiria ao cotidiano, né? Não estaria no cotidiano da gente, mas existem sim substâncias que, quando dissolvidas em água, né, se dissolvem melhor a frio, né? Mas está pensando em cotidiano. Então, por exemplo, você pensar o açúcar, né? Você fez um café, vamos supor que você goste aí de açúcar um pouquinho melado, né? Aquela coisa melado, né? Aí você colocou uma quantidade de açúcar, né? Mas ainda dissolveu todo esse açúcar, né? Você vai reparar que quando ele esfriar, né? Quando esse açúcar esfriar, quando o café esfriar, parte do açúcar estará no fundo. Isso acontece muito com suco, né? Você põe o suco na geladeira, já adoçado. Depois de um tempo você vê, nossa, o açúcar ficou no fundo, né? O que aconteceu? É porque abaixou a temperatura da solução, claro que do solvente, da água também, e aí essa solubilidade, essa capacidade de dissolver o açúcar também diminuiu. E aí parte do açúcar foi para o fundo, né? A gente chama de precipitado, corpo de fundo na química. No dia a dia a gente fala, ficou no fundo, né? Foi para o fundo, tudo bem? Então, isso denota o quê? Isso denota que a solubilidade para o soluto sólido, em geral, ela funciona assim, né, gente? Tá? Uma curva ascendente, né? Quer dizer, se você aumenta a temperatura, a solubilidade também aumenta. Se você abaixar a temperatura, a solubilidade também diminui. Tudo bem? Tranquilo? Isso vale para a maioria dos solutos, né? E no cotidiano para todos. Só uma curiosidade, né? Uma curiosidade. O sal de cozinha, ele tem um comportamento assim, ó. A solubilidade dele aumenta se você esquentar. Só que aumenta muito pouco. Aí, você tá vendo aí no gráfico, né? Olha que bonitinho. Tá aumentando, mas tá aumentando só um pouquinho, né? Aí você tá vendo. É uma curvazinha que sobe suavemente, né? Sobe só um pouquinho, né? Conforme aumenta a temperatura. Esse é o sal. Sal. Aquele sal de cozinha, né? O famoso NaCl. Quer dizer, com o sal, gente, não adianta a água estar muito quente ou morna. Para dissolver o sal, o sal especificamente, né? O sal de cozinha, muito quente ou morna, a solubilidade é quase a mesma, né? Muito quente você vai dissolver só um pouquinho a mais de sal em relação a uma água morna ou até água fria, ok? Isso é para sólidos, né? Agora, é muito legal isso. Muito legal porque a gente vai falar de solutos gasosos, né? Soluto gasoso. Para gases, aí, gente, vale sempre, tá? Sempre vale isso. O gás, quando você aquece o solvente ou a solução, o gás vai embora. Então, olha só o que acontece, viu? A solubilidade diminui se você aumentar a temperatura, tá? Você sabe disso. Talvez você não tenha reparado no seu dia a dia, mas você sabe disso, né? Um refrigerante, por exemplo, né? Num dia de sol, num dia aí mais quente, né? Ele perde o gás mais rapidamente, né, gente? Perde o gás rápido, não é verdade? Por que perde o gás rápido, gente? Por que perde o gás rápido? Perde o gás rápido porque a solubilidade do gás em um líquido diminui se você esquenta este líquido. Diminui a solubilidade. Olha só,
né? Por isso que o refrigerante no calor perde o gás rapidão, né? Tá? É por isso que tem aquele acidente doméstico, né? Já aconteceu aí na sua casa? Já aconteceu aí? Já aconteceu aí? Você derrubou refrigerante, né? No colo de alguém, né? Você levou a menina aí para sua casa para conhecer a sua família, né? E abriu o refrigerante e espirrou o refrigerante. Por que que isso acontece, gente? Dia de calor é mais fácil acontecer isso, né? Dia de calor é mais fácil. Ou se você deixar o refrigerante cair no chão, ou sacudir, veio brincando, né? Veio no supermercado lá e o refrigerante, pum, bateu em alguma coisa. Aí, o ácido que tá lá vai liberar esse gás mais rapidamente. O gás não dissolve em temperatura alta. Então, no calor é muito fácil perder o gás, né? Se houver, então, um choque que eu falo é trombada mesmo, né? O que acontece? O gás vai embora mesmo, vai embora, perde o gás. Isso diz o que para nós? Que a solubilidade diminui se você esquenta. Ai, professor, como que é então a solubilidade de gás? Ela é assim, ó. Tá? Não sai muito reto não, mas é aproximadamente uma reta. Até que tem uma temperatura, aí claro, vai depender do gás, né? Vai depender da pressão local, né? Beleza? Depende da pressão. A próxima que a gente vai falar é da pressão, beleza? Então, depende também da pressão. Mas, sempre que você esquenta, a solubilidade de um gás vai cair, vai diminuir. Tudo bem? Sempre vai diminuir. Quer dizer, o gás ele vai embora. Por quê? Porque a molécula de gás é muito agitada, gente. Gás... A palavra caos, né, vem da mesma raiz da palavra gás, então ele tem uma grande agitação molecular, muita liberdade, né, as moléculas estão distantes ali, aquela coisa, né, o gás ele é caótico, então se você esquenta, você está dando mais energia para essas moléculas, mais energia, ela tem capacidade então de escapar, por isso que vai perder o gás rapidamente, quando está mais quente. Tudo bem? Isso é importante, tá? Aí tem uma questão ambiental associada a isso, uma questão ambiental associada a isso. Olha só, algumas empresas quando utilizam água para fazer algum procedimento, né, em alguma parte do seu processo industrial, siderúrgica, por exemplo, né? Beleza? Utiliza água. Essa água não pode ser devolvida quente ao meio ambiente, né, gente? Por quê? Se ela volta quente para um rio, para um lago, por exemplo, o que vai acontecer? Você localmente está aumentando a temperatura da água daquele rio, daquele lago, daquela represa. Então, o que vai acontecer? Diminui a taxa de oxigênio. Isso aqui pode ser solubilidade do oxigênio. Já que nós estamos falando de gás, pode ser muito bem a do oxigênio. A gente falou agora há pouco do CO2 no refrigerante, né? Mas pode ser do oxigênio. O que vai acontecer, gente? Água quente tem mais oxigênio ou tem menos? Tem menos. Tem menos oxigênio. Então, com menos oxigênio, você aumenta o quê? Mortalidade de peixes, né? Seres vivos em geral, de plantas, diminui a taxa de reprodução. Enfim, você diminui a quantidade de vida naquele lugar. Então, diminuindo a quantidade de oxigênio, você está diminuindo a biodiversidade. Isso para o Enem é muito importante, né? Até que se perder todo o oxigênio, a água pode até estar limpa. Você pode pegar água mineral aí. Se você esquentar, ela perde o oxigênio, né? Você vê que a água, quando você esquenta a água da torneira, né? Saem umas bolinhas lá, bem antes de ferver, saem umas bolinhas. O que é aquilo? É o ar que está dissolvido. Se você parar de esquentar a água naquele momento, esperar esfriar e tomar, é uma água ruim. Uma água que tem um gosto meio metálico, gosto ruim. Tudo bem? É porque está faltando oxigênio. Se você puser o peixinho lá, ele morre. Tudo bem? Então pode ser até uma água que não está contaminada, até uma água que está limpa, entre aspas. Mas ela está poluída, porque não tem oxigênio. Por quê? Porque ela foi aquecida, né? Isso, quando uma indústria lança, então, um esgoto, dejetos, resultado de algum processo quente
numa represa, num lago, num rio, isso diminui a taxa de oxigênio local, né, nesse ambiente, causando uma coisa que é importante, a chamada poluição térmica. O que é a poluição térmica? É a diminuição da taxa de oxigênio na água devido ao aumento da temperatura, por isso que a gente chama de poluição térmica. Continuando ainda a falar da química do cotidiano, ainda falando aí da solubilidade dos gases, lembra? A gente estava falando de solubilidade dos gases, né? Solubilidade dos gases, tá? E nós falamos da solubilidade com relação à temperatura. Falamos que o gás, se você esquenta, o gás vai embora, né? Então, por exemplo, cuidado você que tem aquário, não vai pôr aquário no sol, né, meu? Ah, vou pôr o peixinho para tomar sol, ele também merece ver o sol. A água aquecida vai perder oxigênio, né? Até altera o pH da água, viu, gente? Quando a água esquenta, mesmo que seja uma temperatura não muito alta, altera o pH. Então não é bom colocar o aquário com seu peixinho no sol. Algumas espécies, né, podem sofrer com isso até morrer, né? Porque peixe, convenhamos, né? Convenhamos, é um bichinho difícil, né? Ele morre, até se você puser muita comida lá, ele morre. Tranquilo? Beleza? Então olha só, vamos falar da solubilidade versus a pressão para gases, né? Falamos da temperatura, agora vamos falar da pressão. Interessante. Solubilidade do gás é melhor a alta pressão ou a baixa pressão, hein, gente? É melhor a alta pressão. Prova disso é o que? A latinha de refrigerante, a garrafa de refrigerante, quando ainda fechada, se você reparar bem, você pega na lata de refrigerante, se aperta, você não consegue o quê? Você quase que não consegue apertar, né? A latinha de refrigerante, cerveja, a garrafa de refrigerante, você aperta, ela é bem dura, né? Por quê? Porque tem uma certa pressão, a pressão dentro dela é maior que a de fora. Então aquele gás foi colocado naquela bebida sob pressão, né? Claro, o gás lá está na forma de ácido carbônico, né? A gente vai discutir daqui a pouco. Mas a pressão é maior, então você não consegue, né, apertar muito. Abriu a garrafa, abriu a latinha, pressão se iguala. Quando a pressão se iguala, é interessante, né? Não é só o fato da latinha você poder amassar. É quando você abre a latinha de refrigerante, uma garrafa de refrigerante, e a garrafa fica flexível, fica até mole, né? Na hora de pegar, dependendo da garrafa, você até amassa ela e ela escapa da tua mão, né? Não só isso, quando você abre, o que você percebe? O que acontece ali? Faz aquele tss, né? Faz tss, né? O que é isso, gente? Diminuiu a pressão, você abriu. A pressão interna se iguala à externa, o gás vai embora. Então o gás é mais solúvel sob pressões mais altas. Então a solubilidade do gás, ela vai aumentar se a temperatura também aumentar. Tranquilo, gente? É isso que vai acontecer então com a solubilidade de gases. Aumenta se você esfria, não é isso? Então as empresas que fabricam refrigerantes, né? Além de colocar o gás sob baixa temperatura, isso a gente falou. Então, por exemplo, uma grande fabricante de refrigerantes americana, ela coloca o gás, né? O gás é colocado a 4 graus Celsius. 4, frio, hein? Frio, né? Por quê? Porque aí consegue dissolver melhor o gás. Tudo bem? E aí, logo é tampado, né? Porque esse gás tende a sair, aí tem ali uma certa pressão, porque o gás é colocado sob uma certa pressão. Inclusive no próprio fabricar, né, do refrigerante, muitas vezes ao receber esse gás, né, algumas garrafas estouram, né, algumas garrafas estouram ali durante a fabricação. Então tem que ter ali um funcionário que vai lá naquela esteira e recolhe, né, a garrafa que
que foi quebrada, a garrafa que estourou ali, né? Isso é uma coisa comum em fábrica de refrigerante, né? Porque o gás tem que ser colocado sob pressão, senão a bebida não retém o gás, né? Sob pressão atmosférica, pressão ambiente, o gás não ficaria retido ali de jeito nenhum. Tranquilo, gente? Então é importante isso. Para gases, quer que dissolve mais gás? Tem que aumentar a pressão. Tem que aumentar a pressão. Então, a solubilidade, ela aumenta conforme aumenta a pressão. Então, por exemplo, em um local mais alto, né? Picos, por exemplo, né? A solubilidade do gás tende a ser menor, né? Então, numa mesma temperatura, por exemplo, do líquido, você vai conseguir dissolver mais gás aonde? Ao nível do mar ou, por exemplo, no pico de 3.000 metros, né? Você vai conseguir dissolver mais aonde? Ao nível do mar, porque a pressão é maior, você consegue dissolver mais gás. Isso na mesma temperatura. Supondo que a água, por exemplo, o solvente está na mesma temperatura, né? Claro, em temperaturas diferentes, aí pode acontecer, pode até inverter a situação, mas na mesma temperatura, dissolve melhor se você tem o gás ao nível do mar, tranquilo? Então, por isso que depende do local, porque conforme muda o local, muda também a pressão. E pressão é o que nós estamos falando aqui, tranquilos? Muito bem. Então, olha só. Outra coisa importante, já que nós estamos falando de química do cotidiano, agora, saindo um pouco desse papo gasoso, né? A gente estava falando muito de gases, essa coisa toda, né? Beleza? Vamos falar de algumas reações, né? Que acontecem no cotidiano, que você até pode perceber, né? Coisas assim, muito banais no nosso cotidiano, quase sempre na cozinha, né? Ou então alguma coisa que você faz aí também cotidianamente. Primeiro, o amoníaco. O amoníaco é um produto perigoso, né? Usado em produtos de limpeza, por exemplo, né? Tem que tomar muito cuidado com ele. Ao utilizar produtos amoníacos para limpeza, né? O lugar tem sempre que ser um lugar arejado, né? Então não é recomendável fazer isso, por exemplo, num banheiro fechado, num lugar fechado, onde não tenha circulação de ar, né? Por quê? Porque o amoníaco, que é o hidróxido de amônio, né? Isso a gente já falou na aula de base, você lembra disso? Então, olha só, o amoníaco ele é instável. Ele é instável, gente. O que quer dizer isso? Ele é uma substância que sofre transformação muito facilmente, tá? E ele se decompõe em água e amônia. Ó, amônia, nós falamos dessa menina aqui também. Ah, mas não custa lembrar. É verdade, não custa lembrar. Olha aí, a amônia. A amônia é um gás tóxico, de cheiro forte, né? Tá? Então, liberada em produtos amoníacos. Ah, professor, mas na tintura para cabelo tem amônia. É, porque na tintura para cabelo, em algumas tinturas, claro, né? É utilizado o amoníaco como descolorante. Olha aí, mulher, descolorante. Você vai descolorir o cabelo com amoníaco, tá? Só que o amoníaco também decompõe e libera amônia. Por isso que a tinta à base de amônia solta aquele cheiro bem ruim, né? Dá a impressão que vai ficar no seu cabelo. Mas não vai, porque a amônia é um gás, né? Ela vai ser liberada. Só não se recomenda a liberação desse gás em salas fechadas, né? Porque vai trazer algum incômodo aí. Se for um produto amoníaco onde a concentração é maior, isso pode trazer até aí algum mal-estar, né? Alguma coisa assim, falta de ar, né? Algo perigoso, tá? Porque a amônia é um gás tóxico, tá? Se inalado, queima as vias aéreas, ok? Então tá aí o amoníaco. Aí nós vamos falar do ácido carbônico. Já até citamos ele, né? O ácido carbônico é presente nos refrigerantes. Também é um ácido instável que vai se decompor em quê? Em água e CO2. CO2, o famoso gás carbônico, né? Gás carbônico. Então, é o gás que tem todas as bebidas com gás, né? Todas as bebidas com gás. Desde a água com gás até o champanhe, né? Então, brincou com a garrafa lá, deixou cair no chão, veio brincando com a garrafa de refrigerante, essas moléculas de ácido carbônico vão se chocar. Como elas são instáveis, ao se chocarem, o que vai acontecer?
Elas vão liberar o gás. O gás está dentro do refrigerante. Na hora que você abrir, o gás vai sair muito rápido. Leva o refrigerante junto, né? É igual aquele pessoal quando entra no trem, assim, todo mundo apressado, entrar no vagão para pegar o lugar sentado. Vai aquela cor, aquele estouro de boiada. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ok? Leva tudo que tem no caminho. É isso que acontece com o CO2 do refrigerante. Você coloca aquela famosa balinha, né? Tem professor, é a balinha que eu coloco lá. Eu coloco a balinha Mentos lá e o gás sai todo. Por quê? Porque tem substâncias ali que aceleram essa decomposição, né? Do gás carbônico. Então solta o gás todo de uma vez só, praticamente. Aí dá aquele jato de refrigerante, né? Beleza? É uma arte aí que se faz com refrigerante. Muito bem. Bicarbonato com vinagre, ó. Se você misturar bicarbonato... Já misturou bicarbonato com vinagre? Não sei, não tem bicarbonato, professor. Bicarbonato tem no fermento. Fermento tem bicarbonato. Misturou com vinagre, o que acontece? Formação de bolhas, de espuma, tá? Até o bicarbonato com água também vai formar bolhas. Por quê? Porque está aqui o bicarbonato, hidrogênio carbonato de sódio, está aqui o ácido acético do vinagre. O que vai acontecer aqui? Reação entre o hidrogênio do ácido H+, e esse íon aqui, esse ânion do bicarbonato, formando ácido carbônico. O outro composto que forma é um sal, não interessa tanto, né? Então é uma solução salgadinha, mas forma um ácido carbônico. E o ácido carbônico me faz lembrar para vocês que nós já falamos dele aqui, olha só que legal, né? O ácido carbônico libera o gás carbônico, que são as bolhas, por isso que o vinagre com bicarbonato vai formar um monte de bolhas, né? Vai ficar espumando lá, porque está ocorrendo liberação de gás carbônico. Legal, gente? Ok? Essa aqui é bacana, né? Limpeza. A sua mãe limpa a panela, né? A leiteira, por exemplo, que está com aquela marca de ferver água, pode limpar com o quê? Com palha de aço lá, esfrega, né? Mas pode também limpar o quê? Colocando água e limão, água com vinagre, esquentando, né? Aliás, se esquenta por quê? Porque em altas temperaturas a velocidade das reações químicas é maior. Físico-química no cotidiano, gente. Aumentou a temperatura, a velocidade das reações fica maior. Bacana isso, hein? Só que o ácido acelera ainda mais isso. Por quê? Porque o H+, ele oxida o alumínio, gente, tá? Então você tem lá o alumínio e o H+, o que acontece? Forma alumínio 3+. Então o ácido faz o alumínio ficar solúvel, porque esse alumínio 3+, ele é solúvel em água. O alumínio, ele é sólido, né? Então formou lá aquela mancha. Por que o ácido vai tirar? O ácido tem o H+, o H+ é característica de ácido, né? E aí o que acontece? Esse H+ vai oxidar o alumínio, né? Tirando então aquela mancha. Tudo bem? Tranquilo? Isso dá um desgaste, né? No alumínio. Se ele está brilhando é porque está ocorrendo desgaste. Então enquanto você esfregar lá a panela, ela está brilhando, está tendo desgaste do metal ali, né? Tudo bem? Então até você fazer comida de novo e oxidar de novo, aí você tira essa camada oxidada com ácido, limpa, oxida de novo, tira a camada oxidada, limpa, oxida de novo, tira a camada oxidada e vai, né? Tudo bem? Então é uma reação. Por isso que você limpa prata, por exemplo, com substâncias abrasivas, substâncias ácidas, substâncias alcalinas, né? Tem aquela coisa de limpar prata com pasta de dente, né? Não é isso? Aquela aliança de compromisso, né? Você quer deixar brilhando, né? Pra menina ver que você cuidou, aquela coisa bonitinha, né? Tá limpinha e tal. Aí você põe lá pasta de dente, porque tem substância abrasiva, tem substância ali que corrói, dá uma limpadinha, né? Tirando uma camadinha de átomos de prata, expondo os outros átomos que estão livres ainda da oxidação, portanto estão o quê? Brilhando. Vamos falar agora de algumas reações associadas a momentos pelos quais você pode ter passado aí na sua vida, né?
Então, associado ao cotidiano, algumas reações químicas, né? Muito bem. Então vamos falar lá do sangue do diabo. Sangue do diabo, que é um produto, tem num jogo, num brinquedo chamado Alquimia. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece, se você já usou, já brincou com isso, né? São várias reações químicas aí para serem feitas, né? Reações aí sem muito perigo, né? Reações que podem ser feitas até em casa, ok? Então, o que é o sangue do diabo? O que constitui o sangue do diabo? Constitui numa solução aquosa, onde você tem o amoníaco, né? O amoníaco, hidróxido de amônio. Você tem também o que? O indicador fenolftaleína. E o que vai acontecer, gente? Quando você tem o amoníaco, a fenolftaleína e a água, né? O amoníaco é uma substância básica, né? Uma substância alcalina. O que vai acontecer, gente? A fenolftaleína é um indicador ácido-base, né? É bom a gente saber o que? Todo indicador fenolftaleína, o indicador fenolftaleína em solução básica vai apresentar a cor rosa. Então o sangue do diabo vai estar vermelho, né? Então esse sangue do diabo pode ser usado para você aí fazer uma pegadinha com o seu amiguinho, principalmente que está de branco, assim como eu, né? Quem está de branco, né, pode sofrer uma pegadinha com isso. Por quê? Você joga o sangue do diabo lá no cara, pá, joga o sangue do diabo, né? A camiseta vai manchar. O que acontece? A impressão que tem é que ficou manchado para sempre, né? Produto químico, as pessoas que pensam, né? As pessoas pensam que vai vir o pior, né? Produto químico, vai começar a comer a camiseta, queimar, manchar a pele, tudo, etc, né? Com o passar do tempo, né, rapidamente, essa cor vermelha vai diminuindo. Por que vai diminuindo, gente? Porque o amoníaco, falamos agora há pouco, né? O amoníaco é aquele produto que vai se decompor produzindo água e amônia. Produzindo água e amônia, o que vai acontecer, gente? A amônia é gás, vai embora. A água é uma solução, a água é neutra, né? Água neutra, pH 7. E aí o indicador fenolftaleína, aí é o grande segredo. Em amoníaco ele é vermelho. A amônia indo embora, sobrando só água, que é neutra, a fenolftaleína tornar-se-á, mesóclise, hein? A fenolftaleína vai tornar-se o quê? Incolor. Então você joga lá o negócio vermelho na camisa da pessoa, depois de um tempo fica incolor, né? Fica água e fenolftaleína. Os dois vão evaporar e tudo volta a ser como era antes. Tudo bem, gente? Então, esse é o sangue do diabo, tudo bem? Essa reação associada ao indicador fenolftaleína já foi matéria de questões, né? Claro, pode não cair a mesma questão, mas é importante saber que o indicador fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, ele é rosa, vermelho em soluções básicas ou alcalinas, e ele é incolor em soluções neutras ou ácidas, ok? Isso é importante. Bom, outra situação cotidiana, aço pega fogo? Bom, quando criança você põe ferro lá no fogo, ele não queima, ele pode até derreter, né? Mas queimar, ele não queima. Será que isso é verdade? Na verdade, gente, o aço pega fogo? Sim. Por que ele pega fogo? Basta você ter uma grande área ou superfície de contato, quer dizer, basta você pegar o aço e ter palha de aço, Se você tiver a palha de aço, gente, você tem o aço em fios, né? E em fios, a área de contato é muito grande. Sendo a área de contato grande, a reação acontece. Não é verdade, mulher? Você, mulher que ganhou de presente de aniversário um bolo com a velhinha, ao apagar a velhinha se preocupou com o quê? Com o cabelo. Porque se o cabelo cair no bolo, cai no bolo. Se o cabelo chegar perto do fogo, ele vai queimar rapidamente. Já queimou o seu cabelo com fogo, mulher? Nem tente fazer, porque não vai dar tempo de você apagar. Tudo bem? O cabelo vai pegar fogo muito rápido, porque a área de contato dele é muito grande. Tudo bem, gente?
É o que explica você também não ser recomendável comprar carne moída que está lá exposta já, né, no açougue. Por quê? Porque esse material, né, essa carne já pode estar um pouco estragada, né, já não estragada a ponto de estar com cheiro e gosto ruim, mas a área de contato grande, bactérias se proliferam mais rapidamente, umidade, né? Então a carne tem que ser moída na hora, porque carne moída também estraga muito rápido. Grande área de contato, tudo bem? Então tudo que tem grande área de contato, a reação química acaba acontecendo rapidamente. Então você vai, sei lá, pôr fogo no churrasco lá, pedaços de carvão menores, grande área de contato, né? Torna-se mais rápido aí para o quê? Para o fogo se propagar, né? Começar o churrasco a ser feito. Tudo bem? Então, por isso que a palha de aço pega fogo, né? Você já fez isso, né? Já pôs fogo no bombril, queimou, né? Tranquilo, gente? É isso aí. Bolacha e pão no ambiente. Por que a bolacha amolece e o pão endurece, hein, gente? Por que o pão fica duro e a bolacha fica mole? Né? O que está acontecendo aí nesses casos, né? A bolacha, ela tem uma quantidade, um teor de água baixo, gente. Alimento industrializado normalmente tem pouca água, tá? Bolacha, por exemplo, por que pouca água? Porque aí, gente, você garante a durabilidade maior, porque a água é veículo para a reprodução de micro-organismos, de bactérias, né? Tanto que na umidade aparece mais bolor, por exemplo, né? Então, estando mais sequinho, esse alimento tem um prazo de validade maior, ok? Então, por isso que estando seco, o ambiente úmido vai absorver essa umidade do ambiente, tornando a bolacha o quê? Mais, né? Até dar uma estufada, né? Beleza, gente? Tranquilo? Por quê? Porque vai absorver água, ok? É isso. Aquelas bolachas wafer, né? Começa até a soltar as camadas assim quando ela murcha, né? Por quê? Porque ela aumenta de tamanho, ok? Tranquilo? Por isso que ela murcha. Por que o pão fica duro? Com o pão é o contrário. Você já observou quando você compra o pão quentinho, 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 lá na padaria, né? Ele vem lá no saquinho. O que acontece, gente? O saco fica todo molhado, porque o pão tem um grande teor de água, gente. Então esse grande teor de água é bem maior do que no ambiente, então a água tende a evaporar. Quando a água evapora, o pão endurece, por isso que o pão fica duro. Aí você vai lá e faz farinha de rosca com ele, né? Tranquilo? Sal e cimento também empelotam, empedram, por quê? Porque também absorvem a umidade do ar. Daí colocar o arroz no saleiro, né? Em lanchonetes, em restaurantes, em bares, etc. Por quê? Ajuda a absorver a umidade para o sal não empedrar e não entupir o saleiro, bem? Cimento, tem que guardar bem fechado, porque senão ele vira uma grande pedra de concreto. Tudo bem, gente? Tranquilo? Limão para azia, receita da vovó. Receitas da vovó aqui no final, olha só. Limão para azia, por que funciona? Tá? Azia é acidez, limão é ácido. Parece um contrassenso. Você combater a acidez com outro ácido. A impressão que dá é que vai piorar o problema. Mas não, por que não piora? Porque o limão é um ácido mais fraco que ajuda a combater o ácido mais forte que tem no suco gástrico. Tudo bem? Isso faz com que a acidez diminua. Tranquilo, gente? Caldo doce. A sua vovó faz doce de mamão, doce de abóbora em cubos. Né? Às vezes ela põe cal. Por que ela põe cal? Porque a cal vai formar uma películazinha, né? Uma pequena camadinha crocante, mais durinha, né? Formada por hidróxido de cálcio. Então pergunte aí para sua vovó. Pergunte aí para sua vovó se ela põe cal no doce, né? Você comeu doce até agora e não passou mal, claro. A cal não é um produto assim tóxico, tão perigoso, né? Claro, você não vai sair comendo cal por aí, né, meu? Tem comida na sua casa, né, meu? Tranquilo? Então, tá? Cal não é perigoso, mas não se recomenda
alimentar-se dela. Tem muito mais coisa gostosa por aí, né? Dando sopa. Tranquilo, gente? Valeu, gente, então, por ter acompanhado aí essas aulas de ciências da natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem? Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço pela paciência, pela presença, né? Por você ter aguentado aí assistir essas aulas aí, né? Por você que está estudando aí esse momento tão complicado, né? Valeu, um abraço para vocês.